Um abraço, minha gente. Hoje é quinta-feira, estamos começando o nosso programa Jogada de Classe pela nossa querida TV Horizonte. E você sabe, você pode nos acompanhar pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. Para acompanhar as Jogadas de Classe, basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É muito simples. Baixe o aplicativo, confira, o Jogada de Classe, assim como os demais programas da TV Horizonte e da nossa querida Rádio América. Tudo isso no seu celular, no seu tablet, no seu computador. E um abraço para você que nos acompanha aí nesta linda tela que você tem na sua casa. Uma quinta-feira complicadíssima, porque a revolta da torcida do Atlético no talvez maior vexame na história centenária do Clube Atlético Mineiro aconteceu na madrugada de ontem para hoje. É tanta coisa para falar que se eu for fazer aqui um comentário de tudo que eu estou pensando, eu tomo o espaço dos meus queridos companheiros jornalistas e comentaristas do nosso programa, eu não posso fazer isso. Mas alguns pitacozinhos eu tenho que dar aqui, né? Primeiro, é o seguinte, é chover no molhado. Tudo isso que aconteceu ontem praticamente estava escrito, né? Apesar da fragilidade do adversário. Porque o time do Atlético ainda estava desarrumado, continua desarrumado, não é um time que se tenha confiança nele. Quantas vezes eu já disse isso aqui? É um time confiável? Não, nunca foi até agora, né? Então, a gente já esperava uma dificuldade muito grande, apesar, repito, do adversário ser fraquíssimo, time do interior, e a gente vai falar sobre esse time dos Afogados aqui durante o nosso programa. Mas outras coisas que aconteceram dentro desse esquema do técnico Dudamel. Ele não sabe escalar o time do Atlético. Permanecer com o de Santo, meu Deus do céu, é muita teimosia. É não saber, não compreender o futebol brasileiro, em especial, o que está acontecendo no Clube Atlético Mineiro, né? Formar ali uma zaga, 3 zagueiros, muda de repente, enfim. O goleiro, nosso Michael, que naturalmente perde a posição para qualquer goleiro que chegar, não pelo fato de ontem, como um todo, mas não era um goleiro também que você podia apostar nele. Talvez muito jovem ainda, tem um grande futuro, vai ser o goleiro reserva. Mas ontem, dos fatos que aconteceram, entre esses fatos, aconteceu um que me chamou a atenção, que eu particularmente não gostei. Ele deu uma requebrada no gol, das cobranças de pênalti. Por quê? Isso é falta de respeito com o adversário. Não foi isso que fez o Atlético sair, não. É apenas um fato que eu estou comentando num todo do jogo de ontem, né? Faltou respeito com o adversário. Não se faz isso. Pode correr dos lados, pode bater palma, vem aqui, chuta ali, chuta cá. Isso é uma coisa. Agora, não vou fazer igual ele fez, né? Paulinho tá doido que eu faço, mas não faço, não. Requebrar igual requebrou, não requebra. Falta de respeito com o adversário, né? Um adversário que pela primeira vez na história recente, 2008 que ele foi criado? 2013. Exatamente. Pela primeira vez a turma vai andar de avião. Vai vir lá de cima. Se passar aqui em Minas Gerais, vai ser, lá ó, e o Mineirão lá, ó. É ali que joga o Atlético, nós ganhamos dele. Quer dizer, é uma situação muito complicada. O presidente doutor Sérgio Sete Câmara, já está atrás de outro técnico, né? Já convidou, já fez uma consulta ao Mano Menezes, que não quer, no momento, assumir nenhuma responsabilidade. Mas eu queria dizer uma coisa antes, para encerrar. A falta de... Eu coloquei isso no meu Twitter, Orlando Augusto 2, no meu Face, deu muita repercussão. A falta de respeito do presidente do Atlético com o Dudamel e com toda a sua comissão técnica, inclusive o Marques. Por quê? Deixou que o técnico falasse numa entrevista depois da meia-noite, já era 00:30 praticamente. Ele deu uma entrevista relativamente longa, explicando toda a situação, o que ele viu no jogo, etc., né? Depois veio o Rui Costa, também deu entrevista, como se nada tivesse acontecido de anormal, fora a questão do jogo, porque o jogo foi anormalíssimo, né? Para 1h30 depois, no máximo, vira a diretoria de comunicação do Atlético, né, registrar que toda a comissão, inclusive o diretor Marcos, etc., todo mundo foi mandado embora. Você acha que, à 00:30, o presidente não já sabia que não seria o técnico, Paulinho? Olá, um abraço, nossos amigos ligados aqui no Jogada de Classe. Está aí o trio que foi demitido ontem pela diretoria atleticana. Com tudo isso que você falou, daqui a pouco a gente fala mais do jogo. Mas, assim,
O presidente Sete Câmara, mais uma vez, juntamente com toda a direção, lá, o staff deles, demonstrou um amadorismo gigantesco. No Atlético as coisas não duram. No futebol, a verdade não dura 24 horas, essa frase aí. No Atlético ela não dura minutos, né? Então, quando apresentou o Dudamel, a gente sabia que não era o técnico que o Atlético queria. O Atlético tentou outros técnicos. O presidente enfatizou junto com o Rui Costa, que era sempre o Dudamel, o cara que ele queria, que ele sentiu firmeza, que o Dudamel tinha um brilho nos olhos, que o trabalho dele era diferente. Depois, seguindo o trabalho, eu tive a oportunidade de substituir o nosso querido Fábio Vital, que também vem aqui no nosso Jogada de Classe, por um período das férias deles em janeiro. Aí você ouve uma conversa daqui, outra dali, não, o trabalho dele é diferenciado, nunca vi isso, ele para, ele chama. Gente, tudo balela. No futebol brasileiro e mundial, o que se baseia hoje são os resultados. E se não for pelo menos os resultados, a evolução do time, que não aconteceu. A verdade é essa. A gente fala aqui, e eu defendo isso, já deve ter alguns embates com o próprio Vinícius, com o Caio. Tem que defender o tempo de trabalho. Tempo de trabalho você dá para quem está evoluindo e melhorando a equipe e você está vendo o diferencial. Perfeito. O Dudamel, ele não fez absolutamente nada. Não mudou nada de novo, não trouxe nada de novo. Ele conseguiu piorar o time do Wagner Mancini. É verdade. Então, infelizmente, Orlando, toda empresa é assim. Se eu não estou rendendo na TV Horizonte, ninguém vai ficar aqui bondado esperando eu render um dia, porque eu trabalhei em outro lugar, rendi em outro lugar, não. Eu falo, Paulo, você tem que render. Se você não render, meu amigo... E aí, doutora? Doutora Ebola? Boa tarde, Orlando, a todos que nos acompanham. Assina embaixo com o que o Paulinho falou. Realmente a gente já dizia aqui antes, algumas semanas atrás, né, depois daquela derrota também vexatória para o União na Argentina, que ainda era um momento, apesar da eliminação na Sul-Americana, de manter o Dudamel, mas depois da derrota de ontem era insustentável. Primeiro, porque a torcida jamais aceitaria a continuidade dele. Segundo, porque, como bem pontuaram aqui, o trabalho dele não mostra evolução. Né? E ele pagou pelos próprios erros. A gente já disse aqui outras vezes, em outras derrotas do Atlético, a gente tem que poupar o Dudamel nisso, a gente tem que frisar os poucos treinos, a falta de peças no elenco, mas fazer um bom trabalho é saber trabalhar com aquilo que você tem. E isso ele não soube fazer. Esperávamos talvez um Atlético ontem com uma intensidade parecida com o do jogo da semana passada, com uma escalação parecida com o que ele usou no jogo do Independência, com o Natan no meio, na criação. Ele desmontou tudo isso e insistiu em peças que não estão rendendo. Então a demissão dele, ele pagou o preço de ter insistido em jogadores errados. É claro que continuo achando que o maior problema do Atlético, maior que o do Dudamel, é a falta de planejamento. O Atlético demorou a achar um técnico, trouxe aquilo que tinha e a gente vê agora que foi um grande erro. Eu gosto muito de acompanhar o Vinícius Andrade no WhatsApp, porque ele está ali, ele está vendo o jogo e ele está lá jogando, dando as no Twitter. O que eu falei? No WhatsApp. No WhatsApp não, do Twitter, perdão. Jogando as pílulas dele, né, como a gente disse. E sempre prevendo o que podia acontecer. Mais uma vez você fez isso ontem. Quando saiu a escalação do Atlético, boa tarde ao pessoal de casa, eu critiquei a escalação porque para mim não era um jogo para entrar com 3 zagueiros. Era um jogo para você colocar o Natan simplesmente no lugar do Hever, colocar o Jair e Alan no meio de campo. E realmente a equipe não foi bem, foi muito mal. O Dudamel teve até a oportunidade de mexer. Eu acho que no primeiro tempo ele já poderia ter mexido. Teve um intervalo, não mexeu e aconteceu esse vexame todo. Agora eu fico pensando, porque quando o nome do Dudamel foi levantado, o que a gente tinha de base era o trabalho dele na Venezuela. E realmente ele fez um bom trabalho, principalmente nas categorias sub-17, sub-20. Só que nós não participamos da conversa entre diretoria e treinador. Então essa conversa é muito importante para fechar uma negociação. O Dudamel tinha um estilo de jogo na Venezuela que não me agradava, mas era um estilo que cabia para aquela seleção com as peças que ele tinha. Mas, segundo o Rui Costa, segundo o Sete Câmara, ele viria para trazer um novo estilo atlético, um estilo de futebol agressivo, ofensivo, e não foi isso que a gente viu. Eu acho que o maior problema do Atlético este ano nem é questão de elenco. O que a gente tanto criticou ano passado, o Atlético trouxe peças pontuais. Com exceção ontem do Maidana, que eu acho que é um zagueiro fraco, e do Di Santo, que é um péssimo jogador, todos os atletas ali tinham qualidade. Tem qualidade para vencer o Afogados. Então, o Atlético tinha que ter passado ontem com o Dudamel ou sem Dudamel, de qualquer jeito. A crítica ao treinador, eu concordo aqui com meus colegas, acho que era para demitir sim, sou a favor da continuidade de trabalho, mas depois da derrota de ontem ficava insustentável.
Agora, os jogadores têm que ter vergonha na cara, porque não tem como você atuar como o time atuou contra a União em Belo Horizonte, com raça, entrega, disposição, como foi no primeiro tempo, e uma semana depois entrar de uma forma totalmente displicente, desligada, como foi ontem. Orlando, e dentro disso que o Vinícius falou, acho importante ressaltar também pro próximo, né? Primeiro que o Atlético está com um filme queimadaço no mercado. Sim. O treinador, para vir pro Atlético aqui, ele tem que estar querendo trabalhar e tem que estar preparado para tudo, né? Preparado para tudo. Então, quando eu disse amadorismo da direção, o recado dá para o Sete Câmara e para o Lázaro Cunha. Pense bem em quem vocês vão procurar. Não peguem a metralhadora e saiam atirando para tudo que é lado. Se vocês têm uma ideia de que o Atlético precisa de um futebol moderno, como foi falado antes, um futebol ofensivo, como foi falado antes, o Dudamel, todos nós aqui, eu acho, avalizamos a contratação pelo trabalho que ele fez na Venezuela, mas eu sempre fiquei com o pé atrás sobre futebol moderno e ofensivo. Porque na Venezuela, ele não fazia isso. A gente não sabia se era a ideia dele ou se era pelos recursos que ele tinha. Exatamente. E nós aqui, que eu dou uma mão palmatória, eu falei, é uma boa aposta sim. Agora, chegou aqui, ele mostrou que ele é um treinador defensivista. Então, não era aquilo, me parece que houve um ruído na comunicação entre diretoria e Dudamel, porque alguém ali errou quando falou sobre futebol, modelo de jogo, modelo de trabalho. Então agora, Orlando, o próximo tem que ser muito bem pensado. Não pode chegar assim, ó, o Mano Menezes já recusou. Foi feita uma consulta. Também olharam o Cuca. Aí, ó, já começou errado. Totalmente diferente os estilos. Um tem um estilo de trabalho, o outro tem outro estilo de trabalho. Então a diretoria precisa definir, olha, nosso modelo de trabalho é esse aqui, ó. Nós queremos que jogue assim. Muito bem. Né? Exatamente. Daqui a pouquinho tem muito mais para vocês no próximo bloco, mas antes deixa eu registrar aqui, ó. Manda um abraço para as minhas filhas Maria Fernanda e Giovana, Giovana, exatamente. Bom sucesso, Minas Gerais. Me chamo Juninho da Perpétua, estou ligado pelo YouTube. E também aqui a Valéria. A Valéria manda, através do nosso WhatsApp, cujo número está na tela para você, ela manda uma mensagem, uma imagenzinha aqui do pessoal afogando. Tem jeito de fechar aqui, só para mostrar o que a Valéria Abre fez a aqui. imagem aí, o pessoal vai ver melhor. Tá vendo? Dudamel. Então, mande também Botou a sua... até o Tardelli, mas o Tardelli nem lá tava, né? Mas, porque já tá chegando que vai morrer junto desse aí, viu? Mande a sua participação através do 971714399 031, é o nosso DDD. Agora eu vou falar para você que está pensando, sabe em quê? Em adquirir seu carro, sua moto ou sua casa própria. Acha que é difícil? Não. Vai uma dica muito importante para vocês. Faça um consórcio. A melhor dica, sem dúvida, é procurar a Multimarcas Consórcios. É o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial de grandes clubes do Brasil. Ligue para lá agora! Agora mesmo. O telefone é 031 3036 1688. Tá legal? Anotou? 3036 1688. Ou acesse, ou não. E também acesse o site multimarcasconsórcios.com.br e faça um grande negócio na sua vida. A gente volta. Fique ligado.